Olá, preciosos do coração! Hoje a gente vai falar sobre a minha última releitura, que foi um livro que me é muito querido, um livro que influenciou muito a minha escrita também e que eu tava animada pra reler. Eu decidi começar esses projetos esporádicos assim de releitura porque tem muitos livros que eu gosto, mas eu li há muitos anos atrás. E aí eu não sei se a minha opinião ainda é válida, sabe? Meu senso crítico mudou muito nos últimos anos, então coisas que eu li com, tipo, 15 anos, 14 anos, eu sei que provavelmente eu não vou achar tão bom, mas é diferente você ler hoje em dia e falar, nossa, que coisa ruim, sem ter nenhum mérito, sabe? Do que você ler e falar, não, mas isso é bem construído, não, mas é muito bem escrito, sabe? Então por isso que eu tô querendo fazer algumas releituras. Já adianto que Rainha Vermelha não vai ser uma delas, tá? Mas então ano passado eu reli A Garota que Bebeu a Lua e esse ano eu quero reler a série de Dragões de Éter. É uma tetralogia. E o que quer dizer que são 4 livros. E quando eu li, o último livro ainda não tinha sido lançado. Então eu tô relendo pra poder ler o último contextualizada, sabendo de tudo que tá acontecendo. Porque claro que eu não lembro mais de detalhes, tá bom? Como eu sei que muita gente nunca nem ouviu falar de Dragões de Éter, numa rápida introdução, esse é um livro, uma fantasia nacional, um high fantasy, né, a famosa alta fantasia, escrita pelo Rafael Dracon, que é um roteirista e escritor. Ele tem algumas séries para Netflix também, e muitos livros, tá? E Dragões de Éter foi um deles. Eu acho que Dragões de Éter é porque tem a pegada mais diferente. No geral, ele escreve umas baixas fantasias, suspense e tal, mas eu acho, até onde eu conheço das obras dele, que Dragões de Éter é uma coisa um pouco mais diferente. E aqui o que a gente tem é uma fantasia padrão no sentido de Europa pseudo-medieval, e aqui é ele faz uma construção de mundo juntando vários elementos de vários contos de fadas e tudo aquilo se passa nesse mundo fantástico e os personagens têm conexões entre si e tem coisas muito interessantes. Eu, como apaixonada por contos de fadas, obviamente amo essa série um pouco por esse motivo. Tá? Por ter essa coisa de várias referências, de você querer pegar, não, mas quem esse personagem representa? De qual conto de fada ele veio? Tanto que nesse primeiro livro a gente tem referências a Chapeuzinho Vermelho, a João e Maria, a Princesa e o Sapo, e acho que fechou por aí, né? Mas isso não quer dizer que não seja uma história muito rica, um mundo muito rico, porque não tem só o reino onde... Ah, Branca de Neve também, né? Óbvio, como eu esqueci de Branca de Neve? Não é só um reino, ele tem um mundo inteiro para ser explorado. Então, além de seres humanos, também tem outras criaturas místicas que vão aparecendo no decorrer da história. E ele tem um sistema de magia muito peculiar, podemos dizer assim. Meio que... É um sistema de magia que se mescla um pouco com o religioso, porque nesse mundo os deuses estão muito distantes. Então, os criadores dos mundos são semideuses. E aí, toda a religião e a crença desse povo é em volta dos semideuses. E nesse mundo específico, os semideuses se... manifestam, às vezes, na realidade, em avatares que são fadas. E elas têm a mesma coisa dos contos de fadas de tá lá pra te provar, né, te oferecer uma prova, e aí se você for bem ela te recompensa, se você não for bem, ou ela não faz nada, ela te pune, depende do quão mal você for, sabe? E elas fazem isso, tipo, elas são representações desses semideuses, desse grande criador que fez todo o universo. E isso, eu não sei se o quão religioso dá pra considerar isso, porque pelo menos nós, leitores, temos certeza que isso existe, sabe? E muitos personagens também têm certeza. E eu sei que a religião depende muito do incerto, né? Da fé, porque pra você ter fé em algo, você não pode ter confirmações de que aquilo é verdade. Então, assim, fica uma coisa um pouco nebulosa. Mas, pra mim, eu acho muito interessante e esse tipo de relacionamento das pessoas com o divino, ou semidivino nesse caso. E
existem igrejas para esse semideus criador e eles sabem que existem muitos semideuses e semideusas que criaram outros universos, mas o culto deles é direcionado ao que criou esse universo, sabe? E eu não vou falar essa parte, calma. Então a gente tem as fadas e as pessoas ditas boas que estão ali cultuando esse criador e tal, mas o que me confunde muito aqui são as bruxas. Não as bruxas más, as bruxas magas brancas, podemos dizer assim, que é o termo que ele usa no livro. Eu vou comentar sobre isso mais pra frente do vídeo, porque tem algumas coisas que eu diria que envelheceram meio mal, mas ao mesmo tempo esse livro foi revisado pra fazer o novo box, porque tem muitos anos de intervalo entre o primeiro e o último livro da série, então os livros foram revisados pelo próprio autor, e ele teve a oportunidade de mudar certas coisas, ele decidiu não mudar. Então vamos falar sobre isso depois, tá? Mas por enquanto vamos ficar aqui, bruxas. Aqui a gente tem as bruxas boas e as bruxas más, podemos dizer assim, e as bruxas boas têm um sistema muito parecido com a igreja tradicional que cultua os semideuses, o criador, né? Eles só acreditam que essa figura, na verdade, é uma criadora, ou que o gênero dessa figura não é tão importante assim, mas preferem se referir a esse ser no feminino. Mas é tipo assim, é o mesmo Deus, sabe? É tipo, literalmente o mesmo Deus. Diferente da nossa bruxaria mundana, podemos dizer assim, que cultua deusas no plural, né, na maioria das vezes. Tem figuras muito fortes como Hecate e Lilith, que são figuras completamente diferentes de figuras cristãs. Então, ver isso daqui, eu não sei aonde o autor queria chegar com isso, sabe? Eu não sei se ele queria chegar naquela coisa de, na verdade, todas as religiões são a mesma coisa, só dão nomes diferentes, ou se, falando isso abertamente, né? Ou se ele não sabia, não pesquisou tanto assim sobre a bruxaria em termos de tipo bruxaria natural e ervas e coisas que andam junto com o culto a deuses e trabalhar com deuses. Então eu não sei o que rolou, mas eu fiquei meio confusa quando eu parei pra ver isso. Eu falei, caralho, mas todo mundo tá cultuando o mesmo Deus, mas de maneira diferente? E tipo... Mas enfim, eu não acho que isso seja, nossa, um grande problema pra história, um furo de roteiro, não sei o que, tá? Não é esse o ponto. Voltando pra riqueza do universo, esse livro também tem, tipo, mitos próprios, histórias próprias, passado próprio. Então, desde a história de como o rei ascendeu ao poder, e a família do rei, né, os irmãos do rei, e a coisa de adaptar um pouco os contos até eles se tornarem outra coisa, né, até eles estarem tão distantes da sua originalidade, que o que se mantém são referências, assim. Então... não é só uma grande fanfic de conto de fada, tá? Tem muita coisa original e muita coisa muito bem construída aqui também. Eu me lembro que nos próximos livros a gente vai ter Robin Hood também inserido aqui. Tem dois personagens que eu não sei a que eles fazem referência, tá? Talvez sejam só uma coisa original do autor mesmo, ou talvez sejam de algum conto ali esquecido. Ah, tem Peter Pan também, misturado aqui. Tem Peter Pan, principalmente a coisa dos piratas e do gancho e tal. Enfim. Agora vamos passar exatamente pra história, porque eu tô falando horrores aqui e eu não falei nada, né? Aqui a gente tem, né, o primeiro volume, chamado Caçadores de Bruxa, e o livro já começa nos colocando no contexto de uma peça que encena a caça das bruxas que aconteceu há anos atrás na ascensão do rei Primo, que é o rei que está no poder atualmente. Então, essa peça revive os grandes momentos da caça das bruxas e a coisa gloriosa, né, e como as bruxas são horríveis, e cria não cria, mas mantém tanto esse medo na população, quanto essa coisa de, olha como esse cara que tá governando vocês, ele é foda e ele é super preparado pra isso aí que ele tá fazendo, e olha quanta gente quanta gente má que ele matou, porque eram pessoas más, estavam fazendo mal. Então, a gente já começa com esse contexto da caçada às bruxas, né, que já ocorreu, que não ocorre mais nesse período aqui, mas
coisas vão acontecendo na cidade, na capital do estado, na capital do reino, que é a cidade de Andeane, onde os personagens todos moram. E a gente tem, ao mesmo tempo que tem um romance acontecendo entre a Maria, do João e Maria, e um outro personagem que eu não vou comentar muito sobre, a gente tem, a Maria, ela já é adolescente, tá tudo bem com isso. Ela não é uma criança. A gente tem, mas é um romance bem pouquinho, tá? Não é migalhinhas, assim. Não sei nem se dá pra chamar tanto assim de romance. Talvez seja só apaixonite. A gente tem um príncipe indo em uma grande missão, e ele é um príncipe do povo, e ele é pugilista, e tipo assim, ele não só pugilista, ele é campeão de pugilismo. Então, as viagens fazem parte, tá? E conforme coisas vão acontecendo na cidade, a gente tem uma nova crise e uma nova caça às bruxas. Isso eu posso dizer sem dar spoilers a ninguém. Que acontece no decorrer dessa história. Mas o que me encanta não é tanto a história em si. Pra mim, o mais importante nesse livro é a maneira como ele é narrado. Porque desde o começo a gente sabe que ele é narrado por um personagem, um contador de histórias, que não faz parte do núcleo principal, de onde as coisas estão acontecendo. E ele conta a história muito realmente te contando, sabe? Então, não no sentido de terem marcas de oralidade e de ser uma escrita simples, não. É como, tipo assim, um bardo cantando a história, sabe? Então, tem momentos que ele dá uma jogadinha assim, joga um verde, sabe? E ele tá o tempo todo conversando com você, no sentido de... E agora vocês me perguntam por que eu interrompi aquela cena lá pra contar isso daqui, sendo que aquilo lá era muito mais interessante. Pois bem, isso daqui vai ser muito importante no futuro, porque você vai precisar dessa informação, e ele tá o tempo todo conversando com você. Isso é muito bom. Ele simplesmente demoliu a quarta parede, ela não existe, tá? Ela simplesmente não existe. É a quarta parede se olhando no espelho e falando eu sou patética, porque ninguém precisa dela pra escrever uma boa coisa. Ok, que nem todos os projetos a gente pode dar essa de doido, nem todos os projetos combinam com isso, mas quando você vê a oportunidade de quebrar a quarta parede, quebra a quarta parede, porque isso torna a experiência muito mais envolvente pro leitor. E tem algumas cenas específicas em que ele literalmente coloca a gente dentro do universo. Então, ao invés de narrar que fulano fez isso, ele começa a narrar, e aí você viu isso, e aí você fez tal coisa, e aí é simplesmente maravilhoso. Eu gosto muito da escrita desse homem, e pelo menos nesse livro, em outros projetos ele não escreve tão assim, né? Uma coisa que combina muito com essa história e com esse universo. E faz todo sentido. No final do livro a gente sabe um pouco mais sobre esse narrador, e é até inspirador, tá? Essa parte final. E isso influenciou muito a minha escrita. Eu não lembrava que era tanto assim. Eu lembrava que esse livro tinha, assim, uma escrita diferente, mas eu não lembrava que era tanto e que tinha tantos resquícios dela na minha escrita, principalmente em Os Dois Fins de Gisele. Gente, Os Dois Fins de Gisele, que é isso? Tá? Se você quiser ler, tá? Clicadinho aqui na descrição. De graça, leia de graça. Vamos entrar nas polêmicas. Não nas polêmicas, vai, mas nas coisas, as escolhas levemente questionáveis, talvez, que o autor fez. Vamos começar por... Esse livro não tem representatividade, não digo nenhuma, mas pouquíssima, tá? A gente tem um personagem não branco, que tem algum destaque, mas o fato dele ser uma pessoa preta é muito daquele lugar de... Ele era um garoto de rua e ele se envolveu com as coisas erradas, e aí agora ele tá tentando uma redenção e não sei o quê. Quer dizer, na maior parte ele não está tentando uma redenção, ele tá só querendo viver a vida dele, é isso. Então ele é meio um anti-herói, sabe? E... não digo que isso é uma representação horrorosa, já fizeram representações muito piores de pessoas pretas por aí, mas não é exatamente uma representação boa, sabe? Não é como se a gente tivesse uma princesa preta, um negócio assim. Na verdade, isso é até explicado em certa parte do livro, porque as pessoas... É como se fosse, tipo, nossa organização continental antes da colonização, bagunçar tudo, levando escravizados pra vários lugares. Então, é um pouco nessa parada. Só que como aqui a gente não teve, não tem escravidão, nesse sentido, é como se ninguém nunca tivesse tirado as pessoas pretas da África,
pra trazer pra cá e pra gente ter miscigenação e pessoas pretas em todos os lugares. Ele tá ali porque um antepassado dele veio tentando uma vida melhor, enfim, essas coisas, e é por isso que ele tá ali em Andreane. Mas assim, não é nem narrado, sabe, que essas pessoas existem. Mas ao mesmo tempo ele não é narrado que ele sofra racismo em momento nenhum, então talvez essa só não seja uma questão nesse universo, sabe? Então assim, tá meio aberto, talvez eu tenha conclusões mais precisas quando eu tiver mais pra frente da série. Próximo ponto. Sendo um livro de Europa pseudo-medieval, o autor escolheu por manter uma Europa pseudo-medieval machista. Não digo misógina, pelo menos até onde a gente viu, mas digo machista. Então a gente, apesar de ter mulheres fodas nesse livro, ele não é, nossa, que empoderamento, e ai meu Deus. A gente vê personagens reproduzindo machismo em vários momentos do livro. E a começar pelo próprio, a começar pela própria escrita gráfica, porque rei é escrito com letra maiúscula e rainha não, sabe? Então, o rei figura, né? Porque tem o rei e a rainha, dinheiro também, dinheiro é tudo minúsculo. E o narrador deixa isso muito claro no decorrer do livro. Ele fala sobre isso, ele fala que sempre que tem um rei maiúsculo é a figura do rei, quando tem um rei minúsculo é o dinheiro, né, rei. E a rainha é mais difícil de diferenciar exatamente por isso, porque é sempre minúsculo. Então eu vejo que, ao colocar esse contexto, que foi uma escolha, porque não é por ser uma Europa pseudo-medieval, que você precisa fazer um negócio machista, porque é a sua Europa pseudo-medieval. Porque é o seu mundo, no final das contas. Você pode criar ele do jeito que você quiser, sabe? Então, eu vejo que talvez até pela época que o livro foi escrito, e por ser escrito por um homem, tem esse ponto também, né, que não dá pra ignorar. Eu vejo que ele tem boas intenções com isso. Então, não é que ele criou um mundo machista pra ser machista e para as pessoas sofrerem machismo. É pra você ter personagens que superam isso e inspiram outras personagens a fazer isso também. Então, a gente tem a própria rainha lidando, falando sobre... Não falando, mas tipo... passando por um crescimento, podemos dizer assim, em relação a isso, porque eu não quero dar spoiler, tá? Então, nas últimas cenas do livro, é tipo, meu Deus, a rainha é muito foda! E eu sei que tem outras personagens nessa pegada. Eu não lembro se é no segundo ou no terceiro livro que ela aparece, mas tem a Bradamante, que é uma das top da guarda real lá. Então a gente tem sim mulheres fodas, mulheres nessa posição de liderança e tal, mas ele deixa muito claro que não é algo comum e que inclusive essas mulheres passaram por muito pra chegar até lá, sabe? Então assim, são escolhas, sabe? São escolhas. Ele escolheu retratar o mundo dele dessa forma, até talvez pra trazer essa coisa saudosa e simbólica dos contos de fada. A gente tem sim uma princesa que salva um príncipe depois de ser salva por ele, por exemplo. Então a gente, ao mesmo tempo que tem personagens que quebram isso, a gente tem personagens que reforçam isso, sabe? Então, assim, não acho que isso seja um problema, é só um ponto a se pensar um pouco, porque se você tá construindo um mundo do zero e você tem a opção de fazer com que não seja assim, com que seja um negócio que igualdade de gênero de fato exista, por que não? Né? Tanto que é o que eu tento trazer no decorrer das minhas histórias lá. Eu escolhi que o meu mundo fantástico, por exemplo, não seja um mundo machista, não seja um mundo racista, não seja um mundo LGBTfóbico. Tanto que eu tô escrevendo Gisele agora, escrevendo e publicando, tá saindo um capítulo por semana, toda sexta-feira, às 18 horas. E lá, a protagonista é uma pessoa trans. E eu não preciso dizer com a palavra trans, com a palavra transgênero, que ela é uma pessoa trans. Isso tá ali, isso tá na subjetividade dela, isso tá no jeito que ela se vê, no jeito que ela vê o mundo. E eu escolhi isso, eu escolhi que não tem palavras. Eu escrevi em A Queda do Cisne que a princesa queria se casar com outra garota e isso não era um problema, isso não era um ponto. Porque o ponto, na verdade, era ela ser meio cisne. O ponto não era ela ser outra garota, sabe? Então isso não era um problema pra rainha mãe dela, por exemplo, sabe? Então, assim, eu escolhi isso.
mas as pessoas também estão no direito de não escolher, né? Pessoas, estou adicionando esse insert porque eu esqueci de uma coisa muito importante. A coisa que eu falei lá no começo, que podia ter sido corrigida, né, quando o autor revisitou esse texto e tal, é sobre exatamente isso, da magia negra e a magia branca, porque a gente sabe que esse não é um bom termo para se referir a coisas más, porque você relaciona pessoas negras a coisas ruins e, sabe, tem toda uma carga em cima desse termo de magia negra, então é algo que a gente pode evitar usar, então por que não evitar usar, sabe, tanto que tem em outros momentos, em alguns momentos que ele se refere a isso como magia proibida, então por que não usar magia proibida sempre, sabe, já que ele já pensou num outro termo. Era só isso mesmo, apenas esse comentário que é a única coisa realmente cancelável. Mas é um problema enorme, nossa, meu Deus, ofendeu todas as minorias? Não, é só um ponto que podia ser revisado e não foi. Como último ponto, eu trago aqui que, gente, tem cenas violentas, tem cena pesada, não é porque é conto de fada que é pra criança, a classificação indicativa eu diria que tá ali no 14, 15 anos, tá? Então leia com cuidado, principalmente se você tem alguns gatilhos específicos de violência contra a mulher. Não tem muitas cenas, tipo, gráficas e tipo assim, nossa, cabeça explodindo enfim, mas tem incômodos específicos, sabe? Então, leia com cuidado caso você tenha um gatilho com esse tipo de coisa. Era isso que eu tinha a dizer sobre Dragões de Éter, Caçadores de Bruxa, que é o volume 1 da série. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, se entretido, talvez tido vontade de ler. Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você costuma reler livros ou não, porque eu tô pegando esse costume agora e tem sido divertido até então, mas não sei até quando ele vai durar também, né? Enfim, pessoas, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes, tá tudo linkado aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!